Olá! Tendo em vista algumas dúvidas que surgiram nas discussões do fórum, eu vou apresentar novamente as espécies dos endossos para tentar minimizar as dúvidas de alguns alunos. Então vamos lá. O endosso é classificado de duas maneiras: endossos próprios ou translativo e endossos impróprios. O endosso próprio é o endosso em branco e o endosso em preto. Já o endosso impróprio são os endossos póstumo, mandato e caução. O que é o endosso póstumo? É aquele realizado após o protesto, que tem o efeito extracambiariforme. O endosso após o protesto, ou endosso póstumo, é considerado um endosso com efeito civil. O que acontece no endosso póstumo? Aquele que transfere por meio de endosso póstumo não responde pela solvência desse crédito. E aquele que está com o título em mãos só poderá cobrar do devedor principal. Quando é transferido o título por meio de endosso póstumo, não é necessário formalizar a transferência ou comunicar essa transferência ao devedor principal. Quando esse sujeito está com o título por meio de endosso póstumo, ele pode executar o devedor principal desde que o título esteja no prazo de execução. Caso contrário, ele só pode fazer isso por meio de monitório. Ok? Então, nós temos essa diferenciação. O que acontece no endosso calção? Quando nós temos o endosso calção, aquele que detém o título, ele tem um endosso que é por valor em garantia. Então, na verdade, o endosso calção também é chamado endosso pignoratício. Então, há essa dupla nomenclatura. O endosso calção, ele pode ser transferido para garantir uma outra obrigação. Então, por exemplo, eu tenho aí uma dívida qualquer, eu transfiro esse título para garantir uma segunda obrigação. Então, ele é garantidor. Eu posso pagar essa dívida e o título voltar para mim. Ou, se eu não pagar essa dívida, esse título que foi dado em calção, foi dado em garantia, paga essa dívida. Por isso, ele está calcionando, ele está garantindo essa outra dívida, que não necessariamente seja uma dívida de título de crédito, pode ser uma obrigação qualquer, ok? E nós temos o endosso mandato. Esse endosso é um pouco diferente. O que acontece? Nós temos três partes aqui envolvidas. Nós temos aquele que é o devedor, aquele que é o credor e o mandatário. Então, como é que funciona? Normalmente, isso acontece nas operações bancárias. Então, vamos imaginar assim: eu sou um credor, tenho um devedor. Eu, na condição de credor, emito um título de crédito para esse devedor pagar. Esse devedor para pagar, só vai pagar daqui 30 dias, por exemplo. Eu não posso aguardar 30 dias para receber, porque eu tenho vários devedores que pagarão daqui 30 dias. Então, o que eu faço? Eu vou normalmente até um banco, endosso para o banco via endosso mandato, ou seja, o banco fica na condição de mandatário desse título, o banco fica com o título, mas me adianta o dinheiro desse título. Então, vamos imaginar que o título seja de 100 mil reais. O banco fica com o título, me adianta lá 100 mil menos as taxas, menos o adiantamento desse valor, então me adianta lá, por exemplo, 95 mil reais. Fica com o título para cobrar daqui 30 dias. Chegando lá no 30º dia, ele vai cobrar daquele devedor principal. Se o devedor principal paga, ok, quita a obrigação. Se o devedor principal não paga, ele encaminha para protesto. O devedor tem a opção de pagar no cartório. Se não paga em cartório, o que acontece? Protesta o título. O banco vai cobrar do devedor principal? Não, porque ele é simplesmente o mandatário. Então, o que ele faz? Ele devolve o título para o credor e simplesmente faz com que o credor cobre esse título. Então, na verdade, o que aconteceu aqui?
Quem é que tem a propriedade do crédito? O credor. Quem é que tem a posse do título? O mandatário. Então, na verdade, quem pode cobrar esse título é quem tem a propriedade do crédito, logo, o credor principal. Quem é que tem a posse do título? O mandatário. Então, ele só faz as vias do cobrador. Então, quem é o credor? Quem tem a posse e a propriedade do crédito. Quem é o mandatário? Quem tem apenas a posse desse título, certo? Então, o endosso-mandato, na verdade, é apenas uma transferência da cobrança. Eu endosso para transferir a cobrança. Eu não endosso para transferir a propriedade do crédito. Eu endosso para transferir a posse do título. Ele cobra, não pagou, me devolve e eu cobro o devedor principal. Então, no endosso-mandato, não tem a transferência da propriedade do crédito, certo? Só tem a transferência da posse do título. Então, isso é muito comum nas operações, a gente chama operações de descontos bancários. Então, faz muito todos os dias esse tipo de operações na qual os bancos fazem esse tipo de cobrança. Pagou, encerra a operação. Não pagou, vai a cartório, pagou no cartório, encerra a operação, não pagou em cartório, devolve para o credor e o credor que faz a execução, monitora, enfim, as cobranças que entende devido na sequência, ok? Então, nós temos essas 3 espécies de endossos que são chamados os endossos impróprios, certo? Aí existe uma questão chamada endosso parcial. É possível transferir parcialmente o título? Ora, ou transfere tudo ou não transfere nada. Não existe meio transferir. Então, o endosso parcial não é permitido nos títulos de crédito. Por quê? Porque o endosso parcial é chamado uma cláusula não escrita, ou seja, nula de pleno direito. Nos títulos de crédito é muito comum essa nomenclatura. Quando não existe, eles chamam de cláusula não escrita. Então, o endosso parcial é considerado uma cláusula não escrita, portanto, um endosso nulo de pleno direito. Ele estar ali ou não estar ali é como se não existisse, ok? Agora é importante a gente estudar 2 cláusulas que podem ser colocadas no endosso. A chamada cláusula não à ordem e a cláusula proibitiva ou excludente do endosso. Quando se fala em cláusula não à ordem, ela é colocada no início, na emissão do título, certo? E é uma cláusula colocada pelo devedor. Então, ele emite o título e coloca uma cláusula não à ordem. O que significa essa cláusula não à ordem? Ele impede que o título seja transferido por endosso. A cláusula não à ordem, ela só autoriza a transferência do título de crédito por meio de cessão de crédito. Então, a cláusula não à ordem é aposta no início do título, na emissão do título, pelo devedor, evitando que esse título seja transferido por endosso. Ele não exclui a circulação do título. Ele exclui a circulação livre por meio do endosso. Ele só autoriza a transferência por cessão de crédito. Ah, eu posso colocar uma cláusula não à ordem ao longo do título? Não. Só posso colocar uma cláusula não à ordem na emissão, ok? Aí, o que é a cláusula proibitiva ou a cláusula excludente de responsabilidade? A cláusula excludente de responsabilidade ou a cláusula proibitiva de endosso, ela é colocada ao longo da cadeia, ou seja, por um endossante. Então, face a cadeia, um endossante ao longo da cadeia, coloca a chamada cláusula proibitiva ou cláusula excludente de responsabilidade. Quando ele coloca essa cláusula, o que ele está dizendo? Para aquele que ele passou o título, ele diz assim: não autorizo você a endossar esse título. Se você endossar, tudo bem, mas você me exclui da responsabilidade caso o título volte na cadeia.
Então, vamos imaginar, A emitiu um título e B é credor, ok? Então, A e B. B endossa para C. C endossa para D. D coloca uma cláusula excludente de responsabilidade, certo? E endossa para E. O que ele está dizendo para E? Se você endossar, você me exclui da responsabilidade. E não cumpre a palavra e endossa para F. E aí o que acontece? F tem que cobrar no prazo. F vai cobrar de quem? De E, certo? E paga. E vai cobrar de quem? De D, certo? Essa seria o normal. Mas como ele descumpriu o combinado, ele não pode cobrar dele, porque ele colocou a cláusula excludente de responsabilidade. Então, ele tem que pular aquele que colocou a cláusula e ir para o anterior. O que significa dizer? Aquele sujeito que colocou a cláusula excludente de responsabilidade não responde na cadeia, certo? Porque houve descumprimento daquele que recebeu. Ah, mas se ele não tivesse descumprido e tem a cláusula, aí ele responderia normalmente, porque só a cláusula só exclui a responsabilidade quando há o descumprimento, certo? Então, existe essa questão. Para a gente finalizar, é possível cancelar o endosso? O endosso, o cancelamento de endosso é uma questão muito controvertida. Por quê? Seria muito fácil endossar o título e simplesmente cancelá-lo. Só que, na verdade, existe o cancelamento legítimo. Quando que se dá o cancelamento legítimo do endosso? Quando a pessoa paga, ela pode riscar a sua condição de endossante para poder voltar na cadeia. Essa é a forma de endosso legítimo, cancelamento de endosso legítimo. Caso contrário, ia caracterizar a má-fé desse cancelamento. E a má-fé desse cancelamento, volto a dizer, é uma cláusula não escrita. É como se ela não existisse. Ou seja, riscar e não riscar é a mesma coisa. Então, quando se dá o cancelamento legítimo, o que normalmente se faz? Risca e coloca-se pago, certo? Para haver a identificação desse pagamento, para haver a identificação de que é legítimo este cancelamento, ok? Em linhas gerais, o que nós temos? Essa é a ideia das questões do endosso, das cláusulas peculiares do endosso e das espécies de endosso. Espero que todos tenham compreendido esse conteúdo. Eu deixo a vocês um exercício prático sobre esta atividade, para que vocês exercitem essas questões. Caso tenham alguma dúvida, por favor, encaminhe um e-mail para alexandra.belnoski@up.edu.br ou amarilac@hotmail.com. Espero que todos estejam bem e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada.